Opa, aqui é o Osni. A gente vai continuar nossa série de tutoriais, falando agora sobre a administração do call center. A gente vai começar a ver agora como é que a gente monta uma campanha, tá? Uma campanha ativa, ou seja, uma campanha sainte, uma campanha de telemarketing, para você poder fazer ligações. Então o princípio é bem básico, é o princípio do discador. Ao invés de eu pedir para o agente ligar para um determinado número, para alguns números de uma campanha, o próprio sistema do call center BNT faz isso, ele gerencia isso, e o agente ele fica nessa situação passiva, ou seja, ele se loga, a gente vai ver como é que ele se loga mais à frente, e ele vai ficar abaixo de uma campanha. Essa campanha ela vai disparar através de um discador ligações para os números que estão cadastrados nessa campanha. Então vamos dizer que você criou uma campanha vendas de agosto de 2016. E aí você você tem lá, sei lá, mil clientes, 1000 números cadastrados nessa campanha. O discador automaticamente vai ligar para cada um desses números e os números que ele conseguir completar e chamar, né, assim, do momento que ele for atendido, ele vai conectar essa chamada atendida com o agente. O que isso proporciona? Proporciona uma agilidade maior, né? Um menor consumo de tempo do agente, uma otimização do tempo do agente e da operação em si, né? A diminuição da ociosidade do agente, ou seja, ele não tem que ligar a hora que ele quer, ele não tem, a partir do momento que ele se loga numa fila de atendimento ativo, o discador é que vai distribuir automaticamente as chamadas, que a gente chama de DAC, né, distribuição automática de chamadas, nas filas correspondentes. Então, a produtividade do teu call center essencialmente muda muito quando você tem essa ferramenta. É completamente diferente de você ter uma campanha, dependente do teu sistema que você usa, onde o agente tem que ligar, né? Então, não depende do agente. Ele é passível na parte de fazer a ligação. Ele recebe uma ligação completada e atende o cliente. E a gente vai entender agora como isso funciona e quais as ferramentas que a gente vai preparar para que ele possa fazer esse atendimento com qualidade e para que o sistema possa executar a tua campanha, né, de marketing, a tua campanha de telemarketing, a tua campanha ativa em geral, de forma eficiente e funcional, que você vai enxergar resultados lá nos teus relatórios e no teu próprio faturamento, na tua própria receita. Então a gente vai começar a falar de uma campanha, mas nós vamos preparar antes de montar a campanha os formulários, as URLs e as listas de números para não chamar. O construtor de formulários, embora eu tenha um aqui que eu possa editar, a gente vai criar um do zero para que você possa entender como é simples e prático, né? Para que serve o formulário? Na tela de login do agente, a pessoa que vai fazer o contato, né, fazer o trabalho ativo junto aos clientes, a tua lista de clientes, a tua campanha, ela é dividida entre o script que ele vai utilizar para poder abordar esse cliente nessa campanha, o formulário que ele tem para preencher com os dados do contato que ele está fazendo e um campo onde ele vai ver todas as informações da ligação que está ocorrendo naquele momento, além de outros botões e outras funcionalidades que ele vai ter. Então esse formulário que a gente vai criar agora é um formulário que ele vai servir para uma ou mais campanhas e é um formulário que você vai utilizar e vai criar ele no formato que você precisa para uma campanha específica, né? Então é interessante você entender que você pode ter um formulário para cada campanha ou mais de um formulário para cada campanha conforme a tua gestão. Então você clica aqui no criar novo formulário, né? Você dá um nome, sei lá, form campanha vendas 2016. Aí você escolhe o campo de texto, lista, né, que você vai poder criar opções para selecionar numa lista, se você não quer que a pessoa escreva, campo de data, área de texto, ou seja, um campo onde você vai colocar uma descrição maior, e título, que é uma espécie de um cabeçalho para dividir os campos. O mais utilizado é o texto, data, enfim, e lista quando precisa. Então a gente vai colocar aqui, bom, numa campanha, quando o agente fizer contato, né, com o cliente, com o ativo, é interessante ele ter, por exemplo, o nome, né,
Aí você acrescenta aqui nesse botãozinho de mais outro campo, o telefone. Você pode pôr telefone 1, depois telefone 2, né? E todos eles são tipo texto. E aí você pode colocar assim, ó, data de contato, e aí você vai utilizar um campo data. Você pode colocar assim, descrição do contato. É só um exemplo. E aí você põe uma área de texto que ele pode fazer uma descrição mais longa, né? E aí você pode colocar tipo de cliente. E aí você cria uma lista. Você cria uma lista do tipo... Aí você cria as opções. Cliente, sei lá, São Paulo, né? Ou cliente RJ, ou cliente MG, Minas Gerais. Um exemplo, tá? Porque cliente Bahia. Então você criou no formulário uma lista que o agente, na hora de preencher, enquanto ele está conversando com o cliente dele, enquanto ele está fazendo o atendimento, ele vai escolher uma das opções que você criou. Bom, você pode criar N campos, né? Aí é conforme a tua campanha, a tua necessidade. E aí você, depois que você terminar de criar o seu formulário, você salva. Então ele já está aqui disponível, né? Pode ser editado futuramente. A gente vai agora aqui em chamadas saintes e ver um pouco do que são as URLs externas. URL ou endereço, né? Web, endereço de internet, onde você vai criar. A gente tem aqui o endereço da BNT, mas nós vamos criar aqui uma URL, sei lá, vamos criar o modelo da URL. URL do Google, tá? Aí você põe uma descrição, né? Perdão, eu coloquei no lugar errado. Você vai colocar aqui na descrição URL do Google, modelo da URL, você vai colocar lá o http://www.google.com.br. Se você quiser que a página do Google esteja disponível para o teu agente. Lembrando, essa página que você está criando aqui, esse atalho, vamos chamar assim, ele vai ser exibido numa aba do painel do teu agente. Então, para que serve isso? Serve para você colocar, de repente, um formulário do teu site, uma página de informações do teu site que tem informações já compiladas e padronizadas, para que o agente, o atendente, no momento do atendimento, tenha acesso a essa informação no mesmo painel, sem ter que abrir uma nova aba, ficar arrastando janela, etc. Isso pode facilitar o atendimento dele, né? E você pode criar páginas específicas para cada campanha, dentro do teu site, dentro da tua rede social, enfim. E aí o endereço que você colocar aqui vai aparecer para o agente na campanha que você criar, porque em cada campanha você escolhe URLs externas que você quer exibir na tela do agente, né? E aí você pode exibir numa nova janela, num JSON-P aqui, ou no frame embedado. Eu sugiro que você coloque no frame embedado. O que é frame embedado? Ele aparece dentro do painel do agente. Essa aba vira uma aba dentro do painel do agente. Se você colocar numa nova janela, ele vai, quando o agente clicar na URL externa, ele vai abrir uma nova janela. Isso pode ser bacana, isso pode não ser tão prático para a tua operação. E você vai ter que decidir isso e vai ver. Eu sugiro que você coloque frame embedado, tá? E aí você salva. Você vai estar lá com mais uma URL externa agora do Google, aqui só para exemplo, né, que você pode editar amanhã ou depois para usar numa campanha. A lista para não chamar, ela é basicamente o seguinte: vamos supor que você cadastre lá numa campanha 1000 números, e desses 1000 números, você, por uma questão momentânea, uma questão de gestão, você não quer que 10 desses números sejam chamados durante a execução da campanha. Então você vai listar esses números aqui. Então o que acontece? A campanha tem os 1000 números, ela vai começar a ligar, o discador vai começar a discar, vai começar a distribuir as chamadas para os atendentes, mas quando ele for ligar para esse número que está na lista de não chamar, ele não liga, ele nem faz a ligação. Ele só vai ligar para aquele número quando você eliminar essa lista de não chamar ou quando você editar essa lista. Então a gente pode criar uma lista aqui
de maneira bem simples. Você pode fazer de duas formas. Ou você pode subir um arquivo, né, através de upload, com a lista de números. É só você pegar um arquivo de texto, colocar um número em cada linha, né, salvar esse arquivo aí no teu computador, escolher ele aqui, a partir do próprio navegador, e depois clicar no botão subir. Ele vai subir uma lista. Ou você pode adicionar manualmente o número, né? Você vem aqui, normalmente você põe 0, DDD, o número, não quero chamar o telefone da BNT. Então você põe aqui o telefone dela, salva, e está cadastrado, né? Ele não aceitou aqui por causa do formato. Isso aqui é um sistema de modelo, então ele não vai aceitar aqui porque o cadastro não está formatado no formato ideal. Mas depois que a gente configurar na administração do PABX, ele aceita você cadastrar novos números aqui ou subir um arquivo, né? Geralmente a gente começa ou 0, o DDD, ou 55, que é o código do Brasil, e o DDD, né? Vai variar. E aí você salva e vai ficar uma lista aqui que você pode usar posteriormente, né? Normalmente se sobe o arquivo através de upload, né? Então você cria um arquivo, sobe ele, que você tem lá. Às vezes você tem uma campanha com milhares de números, às vezes você tem centenas de números que você quer não chamar naquele momento. Então você pode cadastrar. Depois que você criou lá o teu formulário, os teus formulários, criou as tuas URLs externas e os teus números para não chamar, aí você pode vir aqui em campanha, né, que você já criou a base da tua campanha, ou as informações iniciais da tua campanha. Você pode vir nela aqui e criar uma nova campanha. E é interessante agora essa parte, porque é aqui que está, enfim, a principal das informações para você poder gerenciar e criar uma campanha de resultado, né? Você vai dar o nome aqui da campanha, sei lá, 01. A duração dela, o que é duração? Você pode ter uma campanha que dura 1 hora, você pode ter uma campanha que dura 1 mês, ou dura 6 meses, né? O que acontece? O discador, ele é um robô, ele é um cara que ele vai obedecer o período da tua campanha. Então, se você fala assim, eu não sei quanto tempo eu quero chamar, você coloca ela para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas lembrando que o sistema, enquanto tiver um agente logado que faça parte da campanha, o discador vai ligar para os números que ele não conseguiu completar e vai transferir para esse atendente. Então, o que acontece? Se você deixar uma campanha muito longa, vou pôr 6 meses porque eu não sei quando vai acabar, você corre o risco de esquecer dessa campanha e ela vai continuar ativa, porque você pôs ela para 6 meses. Então, eu sugiro que você ponha curto espaço de tempo nas suas campanhas, né? Ou seja, realmente o tempo que você vai trabalhar em cima daquela campanha, né? E se ela precisar ser estendida, você pode fazer uma nova campanha ou pode estender ela na edição, enquanto ela estiver ativa. Exemplo, eu coloco uma campanha para 1 mês, né? Ela começa hoje é dia 10 de agosto, e ela vai acabar dia 10 de setembro. Aí eu descubro lá para o dia 1º de setembro que eu preciso estender ela para mais 1 mês. Então eu venho aqui e edito, né? E ponho ela para 10 de outubro. Agora, depois que ela acabar, aí não tem jeito, ela finaliza e você tem que criar uma nova campanha. Então, a duração é importante porque é o tempo de produção da campanha. Eu sugiro que você sempre coloque um tempo aí estimado e que você não vai esquecer dessa campanha amanhã ou depois. Vou colocar aqui uma campanha de 1 mês, tá? Você seleciona aqui, clica no calendário aqui, muda aqui para 1 mês, vou pôr de 10 de agosto a 10 de setembro. Aqui basicamente é o horário do expediente do agente, né? Ou seja, se o agente não está presente, o discador não vai trabalhar, mas é importante que você coloque o horário. Por quê? Porque às vezes você tem um agente que ele vai participar de mais de uma campanha, né? Às vezes na mesma fila, na mesma distribuição. Então, às vezes eu quero fazer uma campanha de manhã, porque é um público específico, e eu quero que o mesmo agente não vai nem sair do lugar, vai sair só para almoçar, já trabalhe em outra campanha na parte da tarde. Então eu coloco aqui que essa campanha aqui, vou chamar ela de campanha matinal, ela funcione das 8 da manhã, que você põe o minuto, né?
até ao meio-dia. Então essa aqui é a campanha matinal. E depois o mesmo cara eu aloco ele na campanha vespertina para ele trabalhar de tarde, das 2 às 6 da tarde, por exemplo. Né? Então é para isso que serve o horário de campanha. E aí você escolhe o formulário que você criou. Tá? A gente criou aqui um formulário de campanha de venda, você seleciona ele, clica aqui. O URL externo, se você quiser, tá? Não é obrigatório. Aliás, o formulário também não, mas o formulário é altamente recomendável. Por quê? Porque você atendendo o teu agente, fazendo um atendimento, é evidente que ele pode cadastrar as informações num CRM, que existem muitos online hoje. Né? Enfim, qualquer sistema dele. Mas se você não tem esse sistema, se você quiser agrupar toda a informação dentro do sistema de telefonia, o formulário vai te ajudar nisso, porque ele vai te compilar essas informações, te entregar isso num Excel para você poder gerenciar. Se você tiver o teu CRM, o teu sistema de gestão comercial, você usa ele mesmo, você não precisa de um formulário necessário, ele não é obrigatório. Da mesma forma, o URL externo, né? Ela é um suporte ao agente. Eu não preciso de URL externo, você não precisa usar. Ou você seleciona o site do Google, por exemplo. É o critério da tua campanha. A parte de tronco, embora você possa selecionar um tronco específico, ela serve basicamente quando você não está utilizando aí um plano da BNT, que é um plano mais abrangente, você está usando uma conta específica, e aí de repente você tem uma linha telefônica lá que faz interurbano mais barato para um determinado região do país, e a tua campanha é para essa região, por exemplo. Aí você usa um tronco específico. Caso ao contrário, que isso pode te dar problema, porque às vezes um tronco específico não liga para todos os números que você quer ligar na campanha. Então eu sugiro que você deixe pelo plano de descagem, porque aí o plano de descagem ele vai ser abrangente, ele vai conseguir ligar para todos os números que você listar numa campanha que você está criando. Né? A parte de uso máximo de canais, o que é isso? É a quantidade de chamadas que você vai fazer simultaneamente, ou seja, o discador ele é uma metralhadora, ele é um robô que ele vai disparar chamadas, ele vai completar chamadas e vai transferir, distribuir as chamadas para os teus agentes. Então se eu disser para ele que ele pode estabelecer 10 canais simultâneos, no máximo, ele vai distribuir 10 chamadas. Né? Só que de repente eu não tenho 10 agentes. Então se eu tiver só 4 agentes, é bom que eu deixe só o máximo uso de canais 4. Porque aí ele não vai colocar uma chamada em espera e ficar discando, etc. Então é bom você colocar sempre a quantidade de agentes que você pensa. Mas a minha quantidade é variável, eu vou alocar agentes ao longo do dia de uma fila para outra, de uma campanha para outra. Então você determina uma quantidade média de chamadas aí, lembrando o seguinte, eu tenho 5 agentes e coloquei 10, vou perder ligação? Não vai perder ligação. Você só está determinando o uso máximo de canais. Né? Ou seja, o discador ele não passa a ligação para ninguém, nem deixa a ligação em espera eterna. Se ele não tem agente disponível, ele consegue enxergar isso, ele não faz ligação. Ele para e fica esperando. Até o próximo agente desocupar e ficar livre na fila, aí ele começa a disparar novamente as chamadas. Então ele, para disparar chamadas e conectar chamadas, né, distribuir e conectar com agentes, precisa ter pelo menos um agente disponível. O discador ele tem essa inteligência, vamos chamar assim. Né? O contexto aqui, ele normalmente já vem pré-configurado com o teu contexto, que é uma configuração técnica, que não é muito relevante para você, mas é relevante você não mexer. Então se está aqui from interno, pode estar aqui fale BNT, ou pode estar aqui liberado, enfim. Ou se o teu administrador, ou se você que está administrando já programou alguma coisa, para colocar aqui, normalmente é o valor padrão. Então aqui estava from interno, pode manter como from interno, que não tem problema. E aqui a fila. Você já tem pré-configurado basicamente 16 filas. Né? E para você utilizar a campanha ativa com o discador, a fila 1 ela já vem pré-configurada, já quando você inicia o trabalho num call center, já é a fila 1. Mas se eu precisar fazer 2 campanhas ativas, né,
em duas filas diferentes, ou mais, ou 5 campanhas ativas, cada uma com 2 agentes, em 5 filas diferentes. Dá para fazer sem problema. A gente vai no gerenciamento de filas, né, que é aqui, e aí a gente vai falar disso mais tarde, sobre configuração de PBX, né, e basicamente você vai alocar aqui os agentes dinâmicos, que são os agentes que você vai utilizar. Lembrando que aqui é uma plataforma para 16 agentes, então a gente alocou os 16 agentes possíveis na fila 2017, que é o discador. Mas eu posso redistribuí-los em mais 3, 4 filas da maneira que eu achar mais interessante para a minha operação. Então não tem problema nenhum eu fazer isso. Vou voltar aqui para a campanha, que eu acabei fechando aqui, mas só para finalizar. A quantidade de tentativas é exatamente quantas vezes o discador vai ligar para um número sem sucesso, né? Ou seja, ele liga para o meu celular da caixa postal, enfim, ele não consegue completar a chamada para aquele número. Quantas vezes ele vai tentar? 5 vezes? 3 vezes? Uma vez? É a teu critério. A gente sugere que ele tente normalmente 5 vezes. Por quê? Porque ele não tenta 5 vezes de uma só vez. Ele tenta uma vez, não consegue, ele vai para o próximo da lista da tua campanha. E aí quando ele terminar a lista, né, quando ele finalizar a lista, ele vai fazer a repescagem dos números que ele não conseguiu completar e vai tentar de novo. Então acho que 5 é um número legal, por quê? Porque ele revisa a campanha 5 vezes. No final ele consegue atingir um número de completamento e de sucesso de chamadas aí muito maior do que você deixar 2, 3 vezes, entendeu? É importante você deixar as tentativas em no mínimo 5, para que o discador faça a repescagem e consiga completar mais chamadas. Uma chamada que ele não completa agora, às vezes daqui a 15, 20 minutos, 1 hora, ele consegue completar. Então é importante as tentativas serem o número mais alto possível, sem sobrecarregar o teu sistema, né? Ou seja, aí você tem que ver a quantidade, aí é uma coisa que a gente vai te ajudar em nível de suporte, conforme a tua demanda. E por último, na campanha você tem o script. O que é o script? O script é o texto que você vai preparar para o teu agente ativo, né? Ou seja, o que ele vai dizer no momento que a chamada for conectada para ele. Aí você vai escrever, bem-vindo à empresa tal, sua ligação é importante. Você vai escrever o script que você já está acostumado a escrever para ele. Ou se você ainda não tem o call center, não sabe o que é um script, a gente também em nível de suporte pode te dar algum material de suporte a call center, de como é que funcionam scripts de call center, scripts ativos, receptivos, enfim. Isso daí tem bastante gente que a gente tem parceria que conhece muito mais até do que a gente mesmo sobre call center. O nosso negócio é tecnologia. E esse script, o que vai acontecer? Ele vai aparecer na tela principal do teu agente quando ele estiver em atendimento. Então ele está na tela de standby, ele está lá esperando. Quando entra uma ligação para ele, o script já popa na janela e ele já sabe o que vai falar para o cliente, para a pessoa que ele está atendendo, a partir desse script que você está criando aqui na campanha. Então todos os agentes vão ver esse script aqui. Da mesma forma que todos vão ver as URLs externas, os sites externos que você selecionar, ou os formulários que você selecionar. Então só para concluir aqui, campanha teste. Vou só refazer porque eu acabei perdendo que eu não salvei. Vou colocar um mês aqui. Começa às 8 da manhã. Termina ao meio-dia. Uma campanha que só ocorre de manhã. Vou utilizar esse formulário. Vou utilizar o URL do Google. Quando eu não quero determinar o uso de canais aqui, acabei não falando disso, a gente geralmente deixa 0 para ilimitado, ou seja, enquanto tiver agente disponível, eu estou alocando chamada, distribuindo chamada, enquanto a minha campanha está ativa e falta algum telefone para ser contatado, né? Escolho a fila 2017 já é pré-configurada para funcionar com o discador e coloco aqui o script que é mais conveniente para essa campanha, né? Feito isso, eu salvo a campanha.
Salvei, a campanha está aqui. Ela está como inativa, repara isso. Eu não vou ativar ela agora, mas eu vou mostrar como é que se ativa ela. É uma campanha que já está determinada aqui a duração dela de um mês, o horário que ela funciona, as tentativas de números que não foram completados com sucesso, qual fila ela obedece, né? Enfim, todos os dados. E aí você pode selecionar ela, porque você pode criar quantas campanhas você quiser. Ah, mas eu só tenho 4 agentes, eu comprei um call center de 4 agentes. Mas você pode ter 20 campanhas, não interessa. A quantidade de agentes não interessa. Aqui tudo que você vai criar é de forma ilimitada. A tua limitação está na quantidade de usuários que vão utilizar uma posição de atendimento ou um ramal no sistema. Então, não a quantidade de campanhas ou formulários, etc. Isso daí é ilimitado, você usa da forma que você quiser. Cria, apaga, edita, como você quer. Né? Então, quando você seleciona, você fala, puxa, eu queria que essa campanha entrasse no ar agora. Até porque eu pus a duração dela a partir de hoje. Então, eu seleciono ela na lista, clico se eu quero ativar ou desativar. No caso, ela está inativa, eu quero ativar. E eu altero o status dela. Né? Ela já ficou ativa. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso carregar os contatos, porque ela está pronta para funcionar, mas ela não tem para quem ligar. Né? Ela precisa ligar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir agora o vídeo, a gente vai continuar no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente carrega o contato, como é que a gente cria, né, uma lista de contatos, sobe essa lista e faz essa campanha entrar em produção. Então a gente já continua nos próximos vídeos aí. Até lá.